Olá, tudo bem? Então vamos dar prosseguimento à aula de número 4 sobre a integral indefinida. Então nessa parte nós vamos falar do teorema da variação total, que é um corolário do teorema fundamental do cálculo. Então supondo, né, que você tem uma função f de x cuja taxa de variação no intervalo AB fechado é a derivada de f de x, que é uma função que a gente pode chamar de f de x, conhecida e integrável. Tá? Integrável naquele intervalo AB. Então, se você tem uma taxa de variação, a variação total da quantidade f no intervalo AB é a integral definida de A a B da taxa de variação da quantidade f em relação à variável x. E essa integral definida é dada, então, claro, pela diferença do f efetuado no limite superior pelo f efetuado no limite inferior. Então, isso aqui é uma simples maneira de reescrever o teorema fundamental do cálculo. E vamos então dar alguns exemplos, né, alguns casos em que essa abordagem pode ser útil. Né? Então, por exemplo, se um certo volume V de água, se V de T for o volume de água num certo reservatório no instante T, então a derivada desse volume, V' de T, é a taxa de variação na água do interior, a variação do volume de água no interior do reservatório. E veja, esse reservatório tem tanto entradas quanto saídas, né? Tem água chegando nele, tem água saindo dele. Então, note que a taxa de variação ela é resultante da entrada menos saída, tá? Então, esse é o princípio básico de entendimento da taxa de variação de qualquer coisa. Ela é em relação de uma quantidade em relação a outra. É a diferença entre o que acontece que aumenta essa quantidade menos o que acontece que reduz essa quantidade. E ela vai ser resultante, então. E se você quiser o quanto varia o volume de água nesse reservatório, digamos, aqui nos reservatórios, né, que tem na cidade de São Paulo para nos abastecer de água, então a integral, aqui eu tenho alguns probleminhas, eu vou alterar assim que fechar, mas a integral da taxa de variação do volume de água ao longo do tempo durante o intervalo dt, né, a integral do instante t1 ao instante t2, eu vou corrigir isso, é igual então ao volume em t2 menos o volume em t1. Então veja que conhecendo a taxa de variação de uma quantidade arbitrária, te permite conhecer o quanto varia esta quantidade dentro de um certo intervalo conhecido. Eu vou alterar só esses dois limites, A, B, para que a gente fique com tudo corrigidinho, tá? Então vamos lá para o Lix. Lix de prolixo, não sei. Vamos aqui, então eu vou fazer outra coisa aqui, Ctrl C, Ctrl V e I. Ótimo. T sub 1, T sub 2. Então salvamos aqui. De volta. Então, outro caso, né? Suponha que você tem uma reação química qualquer, sei lá, você vai produzir uma certa reação química, e aí você tem que a concentração do produto da sua reação química no instante de tempo t é denotada pelo colchete C de t, né? C entre colchetes de t. Eu vou só dar um espacinho ali. Então, se você tiver essa condição, né, se C de t é a concentração do produto de uma reação química no instante t,
E supondo que você conheça a taxa da reação, né? Taxa de mudança da concentração do produto, dCdt, que é resultante tanto dos processos de aumento desse produto quanto de redução desse produto por algum outro processo químico, então você consegue saber o quanto varia a concentração deste produto de reação química durante o intervalo que vai de T1 até T2, aplicando a integral definida, né? Ou o teorema da variação total. Então, a integral de T1 a T2 de dCdt em relação a T é igual à concentração do produto no instante T2 menos a concentração do produto no tempo T1, tá bom? Então esta é uma segunda aplicação do teorema da variação total. Uma terceira aplicação suponha que você, por exemplo, você faz bala. Bala é uma coisa que você pode fazer, né? Você faz uma bala em barra, aquelas balas de coco de festa de aniversário. A minha tia ela sabe fazer, a irmã da minha avó. Então ela fazia ela faz ainda aquelas balas de coco para aniversário, e tal. E o que ela faz, ela corta uma barra gigante assim, né? Ela faz uma barrinha mesmo e vai cortando, picotando em pedacinhos e faz aquela bala de coco de aniversário. Nem sei se isso ainda está na moda. Mas, enfim, ela fazia bastante. E aí, vamos dizer que a minha tia não misturava muito bem lá a massa, ou colocava uns recheios ali, de forma que a massa da barra de bala é dependente da posição. Então, em certas regiões, ela tem uma densidade, uma massa um pouco maior, uma concentração um pouco maior. Em outras regiões, ela tem uma concentração um pouco menor, né? Então, a massa da barra na posição ela vai ser dependente da posição ao longo da barra de bala. E aí, então se você definir, né, que m de x é a massa de bala medida da extremidade A até um ponto x qualquer da barra, então a densidade linear nessa região vai ser a taxa de variação da massa em relação a posição na barra na barra de bala de coco de festa de aniversário. Então, se você quiser saber qual é a massa de um pedaço, o que você vai ter, né? Sabendo que se você conhecer a densidade, como ela varia em relação à posição na barra, então a massa de bala que tem um certo pedaço de comprimento partindo de A chegando em B é a integral de A a B da densidade dependente de x e a integral efetuada em relação a x. E isso vai dar então a massa em B menos a massa em A. Isso dá, portanto, a massa do pedacinho da bala de chocolate. E isso te permite então saber quantas calorias de bala de coco você vai ingerir na festa de aniversário do seu priminho, se essa festa for, suponho eu, a moda antiga, quando já não se fazia mais balinhas, porque atualmente já não se faz mais tantas balinhas de coco assim. Acho eu, porque faz tempo que eu não vou a festas de aniversário de crianças. Bom, o último exemplo de aplicação do teorema, né, um caso suponha que você tem uma certa população cuja taxa de variação seja conhecida, dNdt. Por exemplo, suponha que você olhe, né, com a pandemia, talvez seja o caso mais direto para se conhecer, você tem a taxa o número de pessoas que ficam infectadas por dia, né, a taxa de variação do número de doentes por dia. Atualmente está em torno de 30 mil, eu vi a notícia hoje, mas isso está variando dia a dia. Então, se você quiser saber quanta gente contraiu o Covid do dia T1 até o dia T2, você pode calcular a integral definida dessa taxa, né? Claro que essa taxa está variando ao longo dos dias, né? Se você acompanha os gráficos, você vai ver que os gráficos você não tem um dNdt constante, é um dNdt que depende
da época do ano, não só, e depende até do dia da semana, por conta da capacidade de registrar as pessoas que estão doentes, contaminadas pelo Covid-19. Então você consegue até calcular isso daqui usando uma integral de Riemann. Na verdade, quando você faz o cálculo do número de pessoas que contraíram a Covid-19, o que você está fazendo, no fundo, é calculando uma integral definida do tipo Riemann, se você tem dados numéricos apenas, né, uma aproximação, claro, ou caso você conheça uma expressão exata, boa ou bastante, para descrever a evolução da, do número de pessoas infectadas, a taxa de infecção, então você pode até tentar efetuar essa integral usando o teorema fundamental do cálculo e o teorema da variação total. Tá? Então, com isso, a gente encerra essa segunda etapa da aula de número 4 sobre integrais indefinidas. Eu me despeço e na próxima conversa a gente vai falar dos exemplos de aplicações, seja de cálculo da integral indefinida, seja de aplicação do teorema da variação total. Até breve!